Bom, primeiro, para se resolver qualquer expressão, bom dia. Para se resolver primeiro qualquer expressão, é necessário que você saiba o que é uma fração geratriz. O que é uma fração geratriz? É o que nós chamamos de dízima periódica. Aquela fração que é aquela fração que quando a gente está dividindo, ela vai se tornar um ciclo. Ela nunca vai acabar, mesmo que você vá colocando os zeros, incluindo os zeros, ela não vai acabar. Nós chamamos de dízima periódica, é isso aqui, né? 0,444 e aí ele vai infinitamente. Nós transformamos ela em uma fração geratriz, que seria essa fração aqui. E como saber que colocar no denominador, que é a parte de baixo de uma fração? Então, vamos lá. Eu tenho 3 exemplos. Eu tenho um exemplo onde o 4 se repete só ele várias vezes. Então, você costuma ver ele assim, ó, com esse tracinho em cima. Se eu estou repetindo somente um número, eu devo colocar somente uma vez o número 9 embaixo da fração. Olha aqui, 0,222, aí vai embora, né? Deixa eu ver só se está bem focado. Pronto. Então, eu estou repetindo aqui somente um número, que é o 2. Então, eu ponho esse 2 aqui e o 9 embaixo. Esse 9 aqui, ele vai equivaler a quantas vezes eu estou repetindo aquele número. Se eu repetir uma vez, somente um número, eu repeti ele várias vezes, mas somente um número, então eu ponho o 9. Nesse caso aqui, ó, o outro exemplo, eu tenho 0,313131. Então eu estou repetindo várias vezes quantos números? 2, o 3 e o 1. Por isso, 99 equivale, como eu falei, cada 9 equivale a quantos números está sendo repetido. Se aqui tivesse 0,47, 47 e assim vai embora, então eu colocaria esse número no meu numerador e embaixo, quantos números estão se repetindo? 2 números, então são 2 novos. E aqui, ó, 0,278, você já percebe que aqui eu estou repetindo 3 números. Sempre eu vou repetir os 3 números. Se eu repito os 3 números, eu ponho 3 9s embaixo no meu denominador. Cada 9 equivale a um número que está se repetindo. O exemplo que eu dei e um outro aqui, ó. Eu estou repetindo aqui o 371. 3 números, então eu ponho 371 no meu numerador e 999 no meu denominador. Voltando, repetindo novamente o assunto, fração geratriz, você vai colocar o 9 para indicar quantos números estão se repetindo na fração, na dízima periódica. Nessa dízima, eu tenho um número somente repetindo, por isso que eu só coloquei uma vez o número 9. Nessa dízima, eu tenho 2 números se repetindo, por isso que eu coloquei aqui 99. E nessa dízima eu tenho o quê? 3 números se repetindo. Por isso que eu coloquei aqui 3 9. Agora a gente vai resolver a expressão. Vou colocar pra cá. Opa. Pronto. Vou colocar assim que dá pra acompanhar bem direitinho. Essa expressão está no seu caderno, no primeiro exercício. Só que eu vou ensinar ela passo a passo aqui como é que se resolve, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu tenho que igualar tudo isso a uma fração, para eu poder conseguir resolver a expressão. Eu não posso resolver uma expressão onde tem uma fração, uma dízima periódica, uma raiz quadrada, eu não posso. Eu tenho que igualar tudo isso a uma fração, para a gente poder conseguir resolver, tá bom? Então vamos lá. Vou começar pelo de cima. Já tenho essa fração, ela continua aqui. 1/3 mais
Qual será a fração geratriz dessa dízima periódica? Aqui só tem um tracinho, quer dizer que só ele está se repetindo. Só tem um número se repetindo. Então, eu pego esse 3, ponho para cima e o 9 embaixo, que eu acabei de explicar o porquê do 9. Porque só tem um número aqui se repetindo. Se eu tivesse aqui 34 e esse traço estivesse em cima dos 2, eu colocaria aqui 99, tá bom? Vamos lá, voltando. Pronto. Então, eu transformei essa dízima 0,3 em uma fração geratriz 3 nonos, tá bom? E agora eu vou resolver aqui. Você sabe que aqui a raiz quadrada de 9 é 3, correto? E continuo com o sinal, vamos transformar essa dízima em uma fração geratriz. Eu tenho 2 aqui, o tracinho só está em cima do 2, então somente o 2 se repete. Então, eu vou colocar o 2 aqui e o 9 aqui, ok? E embaixo desse 3, como não tem nada, eu já tirei da raiz. Para eu fazer o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, para se resolver fração com denominadores diferentes, eu preciso incluir o número 1 aqui. E agora, para você resolver essa fração, esses resultados, como eu falei, você precisa tirar o MMC, assunto lá do 7º ano, que é o quê? É o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, que são diferentes. Aqui é um 3 e aqui é um 9. Eu não posso calcular, eu preciso igualar eles. Para isso, eu tiro o MMC. Qual é o MMC de 3 e de 9? Vamos lá, vamos tirar o MMC. O MMC não é mais nada que uma divisão, tá bom? Então, eu vou tentar, o meu objetivo aqui é que esses números cheguem em 1. Então, eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. E eu continuo dividindo por 3. 3, já tenho 1 aqui. 3 dividido por 3 é 1. Agora, esse resultado eu multiplico. 3 vezes 3, 9. Estou ensinando como faz o MMC, mas podemos fazer de uma forma mais prática. Sabemos que o 3 e o 9 estão na mesma tabuada como resultado. Na tabuada de 3, não é mesmo? Se eu tenho 3 vezes 1, eu encontro 3. E se eu tenho 3 vezes 3, eu encontro 9. Vocês percebem que os dois estão na mesma tabuada? Sendo assim, você escolhe o maior valor entre eles e esse será o MMC. Entre 3 e 9, qual é o maior valor? Não é 9? Então, pronto. Já encontramos o MMC sem passar por esse cálculo. Mas, como eu gosto de ensinar tudo, eu estou colocando as duas opções que você tem. Entre 3 e 9, o maior número é 9. Então, eu já aqui igualo os meus denominadores. E somo os numeradores. 1 mais 3, 4. Pronto, já resolvi a primeira. Agora, vamos resolver a de baixo. E aqui, entre 1 e 9, qual é o meu maior número? Não é 9? Então, vamos colocar o 9 aqui e resolver o de cima. 3 menos 1, menos 2 é 1. Né? Então, pronto. Já resolvi o primeiro de cima. Entre os dois números, eu peguei o maior número e esse é o MMC. Repeti o denominador e somei o numerador. 1 mais 3, 4. E aqui, entre os dois, o maior número é 9. Repeti o denominador e diminuí o numerador, tá bom? E agora, o que a gente faz? A gente vai dividir essas frações. Eu vou apagar aqui o MMC só pra gente ter o espaço, tá bom? Que aí você pode voltar no vídeo para ver como é que se faz. Bom, você sabe que uma fração é uma divisão. E aqui eu tenho divisão entre frações, tá bom? Como é que se resolve? 4 nonos dividido por 1 nono. Na divisão de frações, eu repito a primeira fração, troco o sinal de divisão para a multiplicação e vou inverter a segunda fração. O que fica embaixo vai para cima e o que fica em cima vai para
baixo. Isso é uma regra da divisão entre frações. E agora eu multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. 4 vezes 9 é 36. 9 vezes 1 é 9. 36 nonos. Mas será que acaba aí? Não. Não acaba aí. Por quê? Porque se eu posso simplificar a minha fração, eu tenho que simplificar essa fração. É obrigatório a simplificação. Então, vamos lá. 36 e 9. Eu consigo dividir por qual número? Por 9. Olha só. Se eu divido por 9 em cima, eu sou obrigada a dividir por 9 embaixo. Isso é uma simplificação. Quando você for simplificar, você vai ter que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Não pode ser um número aqui e outro número aqui. Tem que ser pelo mesmo número. 36 dividido por 9 é 4. 9 dividido por 9 é 1. O resultado da minha expressão é 4, porque o 1 no denominador não significa nada. Então, essa expressão, o resultado dessa expressão é 4, tá bom? Vamos para o outro exemplo.